Olá, pessoal! A gente já deu início a um novo conteúdo, que são os alimentos e nutrientes, para que a gente possa dar início uma introdução para o sistema digestório, que a partir de agora a gente vai ver todos os sistemas do corpo humano. Ao realizar a correção, eu vi que muita gente ainda estava com dúvidas sobre as matérias anteriores, que eram sobre as células, as organelas, tipos de tecidos. Então, eu vou fazer algumas correções desses exercícios como parte das atividades dessa semana, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. E se mesmo depois da correção do vídeo vocês ainda tiverem alguma coisa que não for claro, que vocês ainda precisam de uma explicação, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição já pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Google Sala de Aula, então fica à disposição de vocês. Antes de a gente começar, como várias das perguntas vão ser sobre organelas, vamos relembrar um pouquinho que esse nome organelas é como se fosse um órgão pequeno. Imagina uma comparação com o corpo humano. Quando o corpo ele é dividido em vários órgãos, por exemplo, coração, pulmão e rins, imagina que a célula também teria os seus órgãos. Lógico que isso não faz sentido, porque as células formam os tecidos formam os órgãos. Mas imagina que é como se a célula tivesse várias partes menores, e essas partes são chamadas de organelas e têm características e funções específicas. Então, para a gente começar, a primeira pergunta quer saber qual organela que faz a produção de energia. E essa organela, ela é chamada de mitocôndria, é a letra C. A mitocôndria é essa organela que tem um formato de um feijãozinho. E com isso, ela tem uma rede de membranas aí dentro, que por enquanto não faz, vocês não precisam saber disso, mas no ensino médio vocês vão entender por que ela tem esse formato e onde acontecem as reações. Mas de início, o que vocês precisam saber é que a mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia. Inclusive, a gente falou sobre algumas células do nosso corpo que naturalmente têm uma quantidade maior de mitocôndrias do que outras, justamente porque a mitocôndria ela produz energia e algumas células precisam de mais energia que outras. Por exemplo, célula do coração, células do nosso cérebro, que estão em constante funcionamento, estão realizando atividades o tempo todo, precisam de mais energia. E se precisam de mais energia, precisam de uma organela que consiga produzir toda essa energia necessária. Então, produção de energia, função da mitocôndria. No número 2, qual alternativa não apresenta corretamente o tipo de tecido com suas respectivas características? Então, o tecido nervoso possui células como os neurônios? Sim, a principal característica do tecido nervoso são esse tipo de célula. A gente tem outras, como os gliócitos, por aí vai, mas falou de tecido nervoso, lembra de neurônios. Na letra B, tecido epitelial. Ele é caracterizado em estriado esquelético, não estriado, estriado cardíaco? Não. Então essa é a nossa alternativa, porque perguntou qual que não apresentava as características corretas. Quem tem essas divisões aqui é o tecido muscular e não o tecido epitelial. Epitelial a gente divide em epitelial de revestimento e epitelial glandular. E a letra C a gente já sabe que é verdadeira. Diz que todo tecido conjuntivo é dividido em tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo e sanguíneo. Então, realmente, essas são as divisões, principais divisões do tecido conjuntivo. No número 3, quer saber qual organela que faz a produção de proteínas. E quem tem essa função são essas bolinhas aqui que estão encontradas de duas formas. Ou a gente pode ter elas soltas aqui no citoplasma, ou então elas podem estar encontradas anexadas nessa outra organela, que a gente chama de retículo endoplasmático granular ou rugoso, justamente porque ele vai ter essa aparência cheia de ribossomos, diferente da outra parte do retículo endoplasmático que não tem. Então, quem produz a proteína é o ribossomo. Depois que essa proteína é produzida, aí ela tem uma outra organela para fazer o transporte, mas produção de proteínas, letra A, ribossomos. No número 4, pergunta o local onde estão localizadas as organelas na célula.
Então, cada uma dessas organelas aqui, elas estão num local específico. A gente chama esse local específico de citoplasma. Imagina, lembra desse detalhe, plasma da célula. Porque cito, esse comecinho de palavra cito quer dizer célula. E plasma é essa substância meio gelatinosa. Ela não é nem um líquido, mas também não é sólido. Então, na número 4, resposta letra A, no citoplasma. No número 5, o conjunto de células é. Como que a gente chama? Então, lembrando do nosso desenho, não apareceu aqui, mas eu tenho inicialmente tudo que existe no universo ele é formado por átomos, que vocês vão ver isso melhor no 9º ano. E esses átomos eles vão formar moléculas, e essas moléculas se juntam para formar diversas substâncias, e no caso do corpo humano, formarem as organelas, e essas organelas vão formar as células. Aí sim chega a nossa pergunta. Quando eu pego um conjunto de células, ou seja, várias células que são parecidas, que têm características em comum, a gente chama isso de tecidos. Então, nesse caso, um conjunto de células é um tecido. E a gente tem vários exemplos, como nós já vimos. Grupos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Na número 6, quer saber qual organela que auxilia na divisão celular. Então, por mais que pareça estranho, em ciências, divisão e multiplicação celular é a mesma coisa. Se eu quiser falar que uma célula quer se dividir, quer se multiplicar, eu estou falando sinônimos. Então, numa divisão celular, que também é chamada de mitose, é quando uma única célula vai dar origem a duas células. Inicialmente, para essa origem, eu preciso que essa única célula aumente de tamanho, porque ela vai duplicar tudo que tem lá dentro para poder ser dividida. E depois eu vou ter um par de organelas que vai estar em cada um dos polos dessa célula, em cada uma das partes da beirada dessa célula. E essas organelas, que a gente chama de centríolos, elas vão começar a puxar a célula para cada um dos polos, para que, enfim, ela possa se partir e dar origem a duas. E essas duas organelas a gente chama de centríolos. São esses dois conjuntinhos aqui, justamente para que vá um centríolo para um lado da célula e outro centríolo para o outro lado, para que possa puxar a célula e ela conseguir se dividir. No número 7, qual alternativa não explica corretamente os tecidos? Então, letra A. Tecido nervoso. São células que transmitem impulsos nervosos? Sim. A gente vai falar mais detalhadamente disso quando a gente estiver comentando sobre o sistema nervoso mais para frente. Mas lembra que a gente já comentou que imagina que os neurônios, que são as células nervosas, elas são como se fossem células fofoqueiras. Então, por exemplo, se eu vou e encosto numa panela quente, eu posso nem estar vendo, acabei de encostar. Em milésimos de segundo, ou seja, coisa muito rápida, o neurônio que está conectado com a minha pele, ele vai começar a contar para o neurônio seguinte a notícia de que, opa, estão encostando em um local quente. E essa informação vai sendo passada até chegar ou no cérebro ou então na medula espinhal. E esses órgãos vão interpretar essa informação e dar a informação de que o corpo precisa fazer. Então, volta a informação pelos neurônios dizendo, braço, sai daí, estamos encostando em algo quente. Então, essa fofoca, essa contação de informações pelos neurônios, a gente chama de impulso nervoso. Então, letra A, verdadeira. Letra B fala que o tecido muscular são células que realizam movimentos. Então, só pensar, o músculo que está ligado ao nosso esqueleto, tecido muscular estirado esquelético, é ele que vai promover a movimentação do meu braço, dos ossos ligados a esses músculos do meu braço. Sem isso não é possível. A célula do coração está sempre em constante movimento. E na letra C, tecido epitelial são células bem diferentes e funções variadas. Incorreto. Quem tem células diferentes e com funções variadas é o tecido conjuntivo. Lembra do tecido sanguíneo? Células totalmente diferentes, funções totalmente diferentes. E não o tecido epitelial. Ele tem células muito parecidas, com funções muito parecidas também. Número 8. Qual dos seguintes tecidos é capaz de realizar as funções de proteção, absorção e secreção? Não quer dizer que um só subtipo de tecido consiga fazer tudo isso, mas eu quero saber aquele grupão de tecidos
que tem essa capacidade. Tecido conjuntivo, epitelial ou nervoso. Então, quando a gente fala principalmente de proteção e absorção, as principais opções de tecidos que têm essa capacidade são os tecidos epiteliais de revestimento. Por exemplo, a camada superior da nossa pele, que é tecido epitelial de revestimento, ela protege infinitamente contra a entrada de micro-organismos, contra a perda de água e vários outros tipos de proteção, mecânica, proteção térmica. A absorção é muito realizada por tecido epitelial de revestimento que fica localizado dentro dos nossos órgãos internos, como o intestino, o estômago. E já a função de secreção é a função principal do tecido epitelial glandular, que são os que formam nossas glândulas, ou seja, produzir algumas substâncias e colocar para fora. Por exemplo, o tecido epitelial glandular, que forma as glândulas lacrimais, glândulas salivares. Então, basicamente, essas três funções são realizadas por tecido epitelial. E só de curiosidade, eu trouxe uma informação sobre como que nós vemos esse tecido. Então, no microscópio, se eu pego um tecido epitelial, eu tenho uma visão parcialmente parecida com essa, que são células muito grudadinhas uma com a outra, muito ligadas, e é por isso que eu não tenho muito tecido, muita substância extracelular nesse tecido, porque não sobra espaço para ela, e um desenho esquemático só para a gente comparar. Realmente, células muito parecidas umas com as outras, muito unidas e pouca substância extracelular. Número 9. Qual tipo de tecido muscular apresenta contração constante e com ritmo? Então, quem faz esse tipo de contração constante, que é aquela que acontece o tempo todo, e com ritmo, que ela tem início e fim pré-programados, que pode ter uma variação ou outra, esse tipo de tecido é o tecido estriado cardíaco. E ele tem esse nome justamente porque ele possui as estrias, que são as listrinhas, e cardíaco porque esse nome é relacionado a tudo que tem a ver com o coração. E características desse tecido é que ele tem ramificações. É como se várias partes das células estivessem unidas e várias células se unem com essas ramificações. Outra coisa também é que ela é multinucleada. O que é isso? Normalmente toda célula tem um núcleo só que nesse caso específico elas podem ter mais de um núcleo numa única célula cardíaca. Então, letra B, tecido estriado cardíaco. É só lembrar, não precisa decorar qual que tem contração constante com ritmo, é entender. O que é uma contração constante? O coração bate o tempo todo, ele contrai o tempo todo. E com ritmo por quê? Se a pessoa está com uma situação normal, simplesmente sentado, o coração está batendo no seu ritmo normal. Ele pode acelerar ou diminuir dependendo da situação, mas ele sempre está batendo e com um ritmo mais ou menos pré-definido. Na número 10, qual organela que faz o armazenamento e, faltou um E aqui, armazenamento e secreção de substâncias? Quem armazena e secreta, a gente chama de complexo golgiense. Esse complexo golgiense, ele está localizado mais ou menos aqui perto da membrana celular, justamente porque como ele está armazenando e secretando, ou seja, a célula produziu alguma substância e precisa guardar por um tempo, colocar lá dentro. Mas se ele precisa secretar, o que é isso? É colocar para fora da célula. Então, quando o complexo golgiense ele quer colocar uma substância para fora, essa substância ela vai formar uma vesícula. O que é isso? É uma bolinha que vai ter o conteúdo que precisa ser jogado fora lá dentro. E, por fim, essa membrana vai se juntar com essa vesícula e vai liberar o que tem lá dentro para fora da célula. No número 11, existem várias glândulas no nosso organismo, como glândulas sudoríferas, que são as que produzem o suor, glândulas lacrimais, que produzem as lágrimas. Mas apesar de todas as diferenças, todas são formadas a partir de que tipo de tecido? Já comentei isso ali atrás. É o tecido epitelial e o nome todo seria tecido epitelial glandular. E a gente tem várias glândulas como esses exemplos aqui. A gente vai estudar só sobre o tecido, só sobre o sistema epitelial, falar sobre cada um deles, mas falou de glândula, lembra, produção de substâncias e secreção. No número 12, qual tipo de tecido muscular apresenta contração involuntária e lenta? Lembra, não tem que decorar. Esse tecido tem esse tipo de contração, é entender.
Involuntária quer dizer que eu não escolho, conscientemente eu não falo para que esse tipo de órgão possa se contrair ou não. E lenta, justamente porque ela pode acontecer ao longo de horas, de vários minutos. E um exemplo são, por exemplo, os órgãos do nosso sistema digestório. Por exemplo, o nosso intestino. Eu não falo para ele, olha, faça a sua digestão agora, comece e termine em tal momento. Eu não decido isso. E esse tipo de tecido com contração involuntária e lenta, a gente chama de tecido não estriado. E uns exemplos são justamente células que não têm as estrias, então eu não tenho essas listrinhas. E por isso que ele é chamado de não estriado ou tecido liso, vocês podem ver os dois nomes. E eles normalmente só têm um único núcleo por célula, como o normal da maioria das células. Já no número 13, quer saber qual organela que faz a digestão celular das organelas velhas. Então, se eu tenho, por exemplo, um centríolo que já não está funcionando mais, ele já está ficando velhinho, e eu preciso fazer a digestão, ou seja, a quebra dessa organela velha, fazer uma limpeza na célula, a gente vai ter o lisossomo. Lisossomo, esse começo da palavra lis quer dizer quebra, justamente porque ele faz a quebra das outras organelas. E eu geralmente tenho mais de um lisossomo por célula, porque eles têm várias funções, não só a digestão celular, mas fazer a limpeza de modo geral. Na número 14, quer saber qual organela que controla o que entra e sai da célula. Se tem o controle sobre entrada e saída, já dá para pensar que não pode ser uma organela que está lá dentro, porque se essa organela está dentro da célula, como que ela vai controlar a entrada de outras substâncias? Então, para isso, a gente tem a membrana plasmática. E a membrana plasmática, cortou minha setinha aqui, é essa membrana que envolve a célula inteira. Eu também posso ver o nome de membrana celular, é a mesma coisa. Número 15. Local onde está localizado o material genético, e lembrando que, pelo menos para nós, por enquanto, material genético é sinônimo de DNA, é a mesma coisa. Então, onde que ele está localizado? Nas células humanas. Na célula humana, ou também em células animais, células de plantas, a gente tem esse material genético aqui dentro do núcleo. Isso é diferente, por isso que eu coloquei essa especificação nas células humanas, porque a gente tem células que a gente chama de procariontes que não têm o DNA localizado no núcleo, simplesmente porque eles não têm núcleo. E como que eu sei a diferença? Se a célula tem ou não tem? Pelo nome. Se ela é uma célula procarionte, e a gente só encontra célula procarionte em bactérias, esse pró quer dizer anterior, primitivo. Então é algo que existe antes da carioteca. Essa célula não tem carioteca, então o DNA está aqui, solto, em qualquer lugar, porque essa célula não tem núcleo. Já numa célula eucarionte, que é o exemplo das células humanas, porque ela tem uma carioteca verdadeira, esse eu quer dizer algo próprio, verdadeiro, se ela tem carioteca, ela automaticamente tem núcleo. Se ela tem núcleo, o DNA vai estar lá dentro. Então, número 15, letra C. Número 16. Qual desses não é um tipo de tecido conjuntivo? Então, quando eu pego todos os mais de 200 tipos de tecidos diferentes, 206 na verdade, tipos de tecidos presentes no corpo humano, eu subdivido em 4 grupos. Então, eu tenho esses 206 divididos em tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Quando eu pego só o tecido conjuntivo, eu posso subdividi-lo novamente em 4 grupos. Então, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo e tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, essas são as 4 subdivisões para o tecido conjuntivo. Então, só por aí a gente já sabe que tecido nervoso não é tecido conjuntivo, é um dos 4 grandes grupos. Tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo adiposo. E só para relembrar um pouquinho, quando eu falo do tecido nervoso, ele não é um tecido conjuntivo porque olha a diferença. Ele tem células parecidas, a gente chama de neurônios, que tem um corpo celular e as ramificações. E é por meio dessas ramificações que um neurônio se comunica com o outro, por meio dos impulsos nervosos. E no caso do tecido conjuntivo, esse aqui é um exemplo de tecido conjuntivo adiposo,
Eu tenho células separadas, então tá vendo que eu tenho uma célula, outra célula e muito espaço intracelular entre elas, diferentemente dos outros tecidos. Número 17. É uma característica do tecido epitelial. Então a gente já viu esse desenho nas questões anteriores. Observando esse desenho, só aí eu já tenho todas as características que eu preciso. Então eu tenho células justapostas e unidas? Sim, justapostas é só um nome chique para falar que as células estão grudadinhas uma na outra. Nosso gabarito. Letra B. Eu tenho células com muita substância extracelular? Não. Se elas estão muito grudadas, eu não tenho espaço para essa substância extracelular. E células ricas em gordura? Não, isso é característica do tecido conjuntivo do tipo adiposo. Então, 17, letra A. Número 18. A membrana plasmática ou membrana celular apresenta várias funções, exceto, então, marcar incorreto. Se eu estou falando da membrana plasmática ou membrana celular, que envolve a célula inteira, por que eu teria esse tipo de membrana? Permitir a troca de substâncias com o meio que a envolve? Sim. Então, a gente já falou numa questão anterior que eu tenho a membrana plasmática justamente para decidir o que entra e sai na célula, para que ela precisa de receber essa substância ou precisa de colocar essa substância para fora. Proteger a célula? Sim. Inclusive, essa função de selecionar o que entra e sai na célula é uma proteção para a célula. E envolve e delimita o espaço do material genético? Onde que o material genético está? Dentro do núcleo. Quem envolve o núcleo não é a membrana plasmática, é a membrana nuclear ou carioteca. Então, como era para marcar falsa, 18, letra C. 19. Qual tipo de tecido muscular apresenta contração voluntária? Ou seja, se é voluntário, eu consigo controlar até certo ponto se esse músculo vai se contrair ou não. Então, se eu estou com o meu braço, eu consigo decidir se eu vou contrair o meu braço ou não, porque eu consigo controlar esses músculos que estão ligados ao meu esqueleto. E é por isso que eles têm esse nome. Então, tecido estriado esquelético. E eles são estriados justamente porque eles têm as estrias. Alguns podem ter mais de um núcleo, mas também não é totalmente definido. E 19, letra A. Tecido estriado esquelético, eu consigo controlar a contração dele. E por fim, letra 20, número 20, membrana que envolve e protege o núcleo. Acabei de responder na pergunta 18. Quando eu estou falando de envolver o núcleo, eu estou falando da membrana que está lá dentro da célula, não da membrana plasmática. Então a gente chama essa membrana de carioteca ou membrana nuclear, justamente porque ela envolve o núcleo. Bom, com isso a gente conclui a correção da primeira atividade, da primeira semana desse período ausente. E agora vocês vão refazer as questões que vocês erraram no caderno. Eu preciso que pelo menos escreva a alternativa, não só, por exemplo, número 1, correta a letra A. Escreva número 1, letra A e a informação, porque isso vai ajudar vocês a gravarem. A pergunta vocês decidem ou não se vão copiar. E eu espero que esse vídeo tenha sido uma oportunidade ou para fortalecer o conhecimento que você já tinha, ou para tirar suas dúvidas, porque realmente, como a gente já mudou de conteúdo, mas ainda não voltamos às aulas para tirar todas essas dúvidas, a correção vai ter essa função. Se ainda permanecer qualquer dúvida, eu já falei que estou à disposição pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Google Sala de Aula, é só enviar. Então, abraços!